Hoje eu quero falar com você sobre chamado. Ouça só o que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, seguiram Jesus. E quando a gente vai para o capítulo 9 do mesmo Evangelho de Mateus, no verso 9, está escrito assim: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e seguiu Jesus. Esses dois textos, eles mostram um pouquinho do início da caminhada de Jesus, o início do ministério público de Jesus. Ele havia sido batizado por João Batista no Rio Jordão, sai do seu batismo, vai direto para o deserto, onde passa 40 dias e 40 noites em jejum, sendo provado por Deus e tentado pelo tentador, pelo diabo. Quando ele sai do deserto, dessa provação, ele começa de imediato aquilo que nós chamamos de o ministério público de Jesus. E o que ele faz? Ele vai e chama pessoas, chama discípulos, porque é óbvio, sozinho ele pouco poderia fazer como homem. Ele precisava começar o ministério, startar o ministério, mas precisava também que fosse dado continuidade àquilo que ele estava começando. E me chama a atenção o primeiro grupo de Jesus. Como vimos nos textos aqui, ele chamou um grupo formado por pescadores, gente simples, iletrada, sem cultura, dificilmente pessoas relevantes e influentes na sociedade. Ele chamou também um homem chamado Mateus, que era um coletor de impostos, um homem rico, porém muito mal visto na sociedade por cobrar impostos do seu próprio povo, judeus, para enviar para Roma. E como você deve imaginar, com um certo ágio, com um certo acréscimo que ficava com ele. E o que me chama a atenção no chamado desse grupo de pescadores e de Mateus é a forma com a qual eles respondem o chamado de Jesus. O texto diz que eles simplesmente abandonam tudo, largam tudo e, não resistindo, seguem Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Ainda hoje Jesus chama pessoas. Ainda hoje Jesus chama seguidores. Ainda hoje Jesus tem ecoado ou feito ecoar o seu chamado na vida de muitos. E eu diria que esse chamado de Jesus ele tem dois objetivos. O primeiro deles é o de mudar a história daqueles que são chamados. Porque é impossível uma pessoa se encontrar com Jesus e continuar da mesma forma. É impossível alguém se encontrar com Jesus e permanecer do mesmo jeito que estava antes desse encontro. Encontrar-se com Jesus significa mudar de vida. Encontrar-se com Jesus significa encontrar significado, encontrar paz, encontrar alegria. Encontrar-se com Jesus significa viver uma revolução pessoal, significa uma transformação, significa que a sua vida muda de ponta cabeça, aquilo que era prioridade para você deixa de ser prioridade, aquilo que você valorizava você deixa de valorizar e você passa a priorizar e valorizar outras coisas que até então você não dava tanto valor assim. E você também passa a ver com outros olhos algumas coisas na sua vida. Mas esse chamado também é um chamado para servir, é um chamado para fazer aquilo que o Mestre nos chama para fazer. Ele começou uma obra. Essa obra continua até hoje, que é a obra de salvação do mundo, que é a obra de transformação da história, que é uma obra de restauração de todas as coisas, até que tudo esteja debaixo dos pés soberanos de Jesus. Esse é o chamado dos discípulos de Jesus, um chamado pessoal de transformação, de ressignificado da vida e um chamado para o serviço, um chamado para andar com Ele e ajudá-lo nesse processo, cooperar com Ele num processo de transformação da história. E eu quero apenas terminar lembrando a você o que o autor aos Hebreus no capítulo 3 vai dizer: pois passamos a ser participantes de Cristo,
desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Então, ouça a voz de Deus hoje. Ouça o chamado de Jesus para a sua vida. Não endureça o coração. E você vai ver como que a sua vida vai ser transformada. E você vai ser participante nesse projeto tão maravilhoso de Jesus, de salvação daqueles que Ele tanto ama. Deus te abençoe, em nome de Jesus.